Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma perguntinha. Tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez? De qualquer maneira, sejam todos bem-vindos à nossa lanterna. Tenhamos uma ótima noite. Antes dos avisos, eu só vamos fazer uma prece. Vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável nas cadeiras, nos desligando de todos os problemas externos. E assim, vamos nos ligando ao plano maior, aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia vem preparando o ambiente esta casa para que assim possamos receber para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de trabalho, onde podemos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina confortadora e esclarecedora. Vamos agradecendo ao Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui na Casa Fraterna, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos mentores, ao mentor desta casa, e assim, nesse sentimento, nessa sintonia, vibração de amor e gratidão, possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite então, mais uma vez. Antes de passar para a nossa convidada de hoje, apenas alguns avisos. Lembrando que, por enquanto, nós não há necessidade de confirmar a presença das palestras. Nosso público ainda está um pouco baixo por conta das férias, mas, então, por enquanto, não há necessidade. Caso haja alguma mudança, com certeza vocês serão avisados com antecedência. Lembrando a todos que os nossos trabalhos, então, às segundas-feiras, a partir das 14 horas, com passe, tratamento, entrevista e palestra. Na terça-feira, a partir das 19h30, com passe, tratamento, entrevista, palestra. E quarta-feira, o passe de limpeza e a palestra. E não esquecendo, aos domingos, o nosso Evangelho Dominical, a partir das 9 horas da manhã. Tá? Como disse, para qualquer um desses dias não há a necessidade de confirmar a presença por enquanto. Lembrando que toda quarta-feira, às 21h30, nós temos o Evangelho no Lar através do Google Meet. Então, quem quiser participar, solicite o link pelo WhatsApp da casa 3644-8610. Então, entre em contato com o WhatsApp da casa, solicite o link e vocês vão poder participar do Evangelho. Aqueles que ainda não o fazem ou querem aprender também como faz o Evangelho, será uma ótima oportunidade. Toda quarta-feira, às 21h30. O curso da doutrina vai se iniciar agora no dia 14 de fevereiro. Então, aqueles que têm interesse em fazer o curso, que ainda não fizeram, pode também solicitar a ficha de inscrição pelo WhatsApp 3644-8610. Solicita a ficha de inscrição, você vai poder fazer sua inscrição. Quem ainda não fez o curso, acho que é uma ótima oportunidade de sempre aprender um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, ok? Acho que não esqueci de mais nada. Acho que não. Qualquer dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar no final dos trabalhos e a gente pode estar orientando vocês, ok? Então, eu vou passar para a nossa palestrante de hoje, essa pessoa fofa que está aqui do meu lado, e sendo que a gente pede
vem correndo dar uma palestra para nós. Gisele, muito obrigado por mais essa oportunidade. Oi, gente, boa noite. Boa noite. De novo, eu aqui, né? Ele não sabe que eu ganho bônus horas lá, no plano espiritual, por isso que eu venho. Não é por vocês, não. Vamos lá. Eu escolhi um tema dessa vez baseado numa coisa que tem me chamado a atenção, né? Até no pessoal espírita, alguns comentários que eu ouço que me chamaram bastante atenção, principalmente nessa pandemia, né? A gente está vivendo um momento que muitos de nós não se lembram, né, de algum momento parecido, próximo a isso que a gente está vivendo. Então, muitas pessoas conversando umas com as outras. E uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo, que eu acho o Divaldo o máximo, porque as palestras dele, além de muito esclarecedoras, muito cultas, né? São palestras divertidas. Então passa ali 1 hora, 1 hora e meia, a gente nem percebe que está assistindo uma palestra falando sobre coisas tão sérias, né? E ele um dia falou o seguinte, que as pessoas acham que porque a gente é espírita, a gente sabe de tudo. Tem resposta para tudo, né? E que muitas vezes nós nos sentimos envergonhados em dizer assim, olha, eu não sei isso, eu não sei aquilo, porque nós somos seres humanos. Olha, eu vou pesquisar, eu vou dar uma olhada ali no livro e tal, para ver se eu consigo compreender e aí repassar. Mas nessa pandemia, muita gente veio com mensagens da espiritualidade, né? Muitas casas e muitas pessoas divulgaram mensagens, algumas confortando, outras exigindo a atenção de cada um de nós. E aí as pessoas passavam uma mensagem falando, e aí, o que você acha, que isso é real, o que não é? A gente não sabe o que é real e o que não é. O que eu indico para as pessoas? Baixo? Não. Tá aqui. Posso continuar? Vocês vai precisar fazer? Não. A gente vai colocar em você. Ah, tá. Então vamos aguardar aqui que vai colocar o microfone, né? Eu costumo falar baixo, então quer colocar do lado de cá? Sim. Melhor, né? Imagina. Então, as pessoas perguntavam, né? Será que é real? Será que não é? Será que é uma mensagem do médico? Meu Deus, como é que é o nome dele? Como que eu fui esquecer? Que tem uma legião de espíritos que trabalha para ele. Bezerra de Menezes, exatamente, obrigada. Bezerra de Menezes escreveu uma mensagem assim assado. E o que eu recomendava, né, para as pessoas, como eu mesmo procuro observar? A gente pegar alguma mensagem, por exemplo, escrita pelo Chico, pelo próprio Divaldo, a maneira que cada espírito tem de escrever as coisas. A gente lê, por exemplo, uma frase que denomina lá Chico Xavier. Se você lê aquela mensagem conhecendo o Chico, a forma dele de se dirigir às coisas, a gente sabe se é dele ou não. É observando, cada pessoa tem o seu costume, a sua forma de se expressar, de escrever, né? A gente sabe que Emmanuel, por exemplo, é um espírito que escrevia, né? Porque dizem que ele está reencarnado, a gente também não sabe, né, se é real essa informação. Mas que ele escrevia um pouco mais difícil. André Luiz usava, quando escrevia através do Chico, termos muito técnicos. Então, quem faz esse tipo de leitura sabe mais ou menos diferenciar. Não está com a cara
desse espírito, né? Não parece que foi esse espírito, mas eu acredito que as pessoas deviam assumir a autoria. Se é uma mensagem que diz assim, olha, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos viver de tal forma que a gente não prejudique ninguém, nem a nossa própria saúde, por que não assumir a autoria, né? Denominar um espírito grandioso para ter mais importância, né? Ou será que a gente mesmo está dando pouca importância para aquilo que a gente já conhece, já consegue discernir? Então, eu acredito que pouco importa, no meu ponto de vista, acredito que muitas pessoas pensem como eu, principalmente quando a gente está na doutrina espírita, o espírito que escreveu, né, aquele que se despendeu alguns minutos para trazer uma mensagem, não é importante. Tanto que a gente faz já um trabalho mediúnico há mais ou menos 30 anos, não chegou a isso ainda, né, Rui? O Rui participa lá da nossa casa. E desde que a gente inaugurou, tem o nosso trabalho mediúnico toda segunda-feira de desobsessão. E muitas mensagens foram trazidas pelos espíritos, nenhum assinado. A gente não quer tomar a atitude de assinar nenhuma mensagem. A mensagem não está ali para dizer, olha, é de tal espírito, não. É uma mensagem que nos veio ensinar alguma coisa, ou trazer alguma história importante que a gente precisa escutar, compreender e aprender. Isso é importante, né? Então, a gente fala hoje, eu resolvi falar sobre a ciência no espiritismo, sobre a ciência e o espiritismo, porque muitas pessoas, a gente ainda não consegue enxergar muitas vezes essa conexão entre o espiritismo, porque nós levamos em consideração o espiritismo como a religião espírita. A religião que fala do Cristo, dos seus ensinamentos. E a gente se esquece que o espiritismo é primeiro ciência, né? A ciência foi criada por Deus. O espiritismo, a religião, seja ela qual for, foi criada por Deus. A filosofia foi criada por Deus. Nós fomos criados por Deus. O que envolve essa criação, senão a ciência? Jesus, quando veio, ele disse e foi claro em dizer que ele não veio destruir as leis. Então ele não ultrapassou nenhuma parte da ciência. Ele veio e vivenciou essa experiência aqui no planeta Terra, respeitando toda a ciência. Ele foi gerado, ele viveu ali no ventre da mãe dele como qualquer outro ser, né? Porque os animais também passam pelo mesmo processo. A semente, quando é plantada, também é gerada, né? Então, tudo isso faz parte da ciência. E ele não veio desrespeitar a ciência. Não ultrapassou nenhum limite que estivesse ali imposto por Deus, que foi o Criador, que é o Criador do universo. Então, a gente parte do princípio de que a ciência existe muito antes de existir a religião, qualquer que seja. Porque Cristo veio justamente nos trazer a lógica de amar. Esse foi o principal objetivo do Cristo. Embora ele tenha vindo numa época em que poucas pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. Mas ele sabia que aquelas poucas pessoas que compreenderam ele, de fato, lutariam por ele até o final. Tanto que a gente pega as histórias dos apóstolos, a gente pega, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, né? É um livro que conta a história do Estevão primeiro, de tudo que ele enfrentou por ter compreendido o cristianismo e querer pregar o cristianismo como consolador prometido, né? Por Deus, por Jesus, e morreu. Por esse motivo ele morreu. E depois a gente vê a história de Paulo, que era uma pessoa honesta, trabalhadora, lutadora, mas que acreditava em outra filosofia, né? Ele acreditava em Moisés, no que veio antes de Jesus. Então ele lutava por aquilo que ele acreditava. Quando ele, no caminho de Damasco, encontrou Jesus, ele modificou o seu aspecto sobre a vida. E aí ele, com esse mesmo empenho, ele passou a lutar a favor do cristianismo.
né? Então, aqueles que viveram naquela época, não sei quantos de vocês já leu, por exemplo, há 2000 anos, que é uma história que aconteceu quando Jesus esteve aqui, né? A história de Emmanuel, há 2000 anos conta exatamente isso, né? O que acontecia com aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Mas essas poucas pessoas fizeram barulho. E foram e se empenharam, morreram também muitos deles por Jesus. Eles acreditaram piamente que aquele Cristo os salvaria, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eles acreditavam, por exemplo, que a hora que eles se desligassem do corpo físico, se eles não negassem a Jesus, eles encontrariam Jesus e viveriam um outro momento, um momento mais tranquilo e mais feliz na espiritualidade. E foi o que de fato aconteceu com muitos deles, né? A gente tem várias histórias contadas no Boa Nova também, da época de Jesus. Se a gente começa a ler e a gente começa a se emocionar com as histórias, né? Mas como eu estava dizendo no começo, nesse momento de pandemia, a gente vive um momento ilógico da nossa vida. Nós vamos dar um exemplo da ciência dentro do Espiritismo, né? A reencarnação. O nosso processo espiritual, nós todos somos espíritos, a gente concorda, né, que a gente é espírito primeiro, e depois a gente precisa da carne, e aí essa carne, a matéria vai ficando menos densa, até que a gente não precise mais carregar esse peso. Mas para isso a gente leva aí, sei lá quantas encarnações, sei lá quantos milhões de anos, a gente enfrenta tudo isso até chegar à perfeição, que é a condição que vai nos livrar da carne. Nós precisamos chegar à perfeição para a gente se livrar da carne. Enquanto a gente está aqui, o que é que nos move? O que nos faz mudar uma coisa ou outra? Vamos usar só a matéria como exemplo, né? Quando a gente nasce, nós encontramos lá no nosso pai, na nossa mãe, as nossas estruturas, tá? Não importa. Hoje em dia a gente tem diversas famílias, diversas formas de se montar uma família, mas geneticamente falando, a gente precisa do pai e da mãe, né? Aqueles que geram uma vida. Então nós temos lá o pai e a mãe que geraram um filho. O filho necessita de ajuda, de auxílio. Nenhuma criança nasce sabendo absolutamente nada. Que eles se lembrem. Porque na infância, lá piquititico, quando nasce, não sabe falar, não sabe comer sozinho, não sabe, o que ele sabe fazer é chorar. E aí a mãe, normalmente, tem que adivinhar o que a criança tem. Não é assim? Ele tem que estar com fome. Não é fome, é cólica. Fez xixi demais, fez lá o número 2, né? Pra gente não falar feio aqui na internet. Então, nós temos de nascença lá, a gente precisa de ajuda para poder se desenvolver. E aí a gente vai crescendo. Cada ano que passa, nós vamos ficando lá maiorzinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que a gente chegue na adolescência, na juventude, na fase adulta, madura. Aí a gente chega na velhice e a gente passa a depender novamente. Que processo é esse? É um processo de que a gente começa lá no maternal, depois a gente vai subindo para o pré, pro primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, não é assim? Quando a gente chega no ensino médio, terminou o ensino médio, vai procurar uma faculdade, alguma especialidade, alguma coisa que a gente se afiniza, para que a gente dê andamento ao nosso futuro. Depois de formado, vamos trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente escolheu. Essa é a nossa vida material. Nós precisamos nos empenhar. Não é assim? Todo mundo precisa se empenhar para ter um futuro. Há quem pense no futuro e vai estudar e vai se esforçar,
E existem pessoas que não se importam com ele, não é verdade? Tem pessoas que vão continuar, por exemplo, eu comecei como... Não gosto de estudar, vou fazer alguma coisa que não me exija muito, né? Ou quando a gente quer lá trabalhar meio período, ou quer trabalhar por conta, não quer ter responsabilidade de assumir um trabalho, né? Então nós temos a possibilidade de investir no nosso futuro material e temos a opção de não fazer isso, de não entrar nessa de estudar e ficar anos lá estudando, fazendo pós, né, galgando degraus para crescer, para ter um futuro melhor da matéria. O nosso espírito não é diferente. Nós precisamos também dessas fases de crescimento. Então existem os espíritos ainda. Vamos falar da fase humana, porque todos os espíritos evoluem. Nós viemos do micróbio, da bactéria. A gente não faz ideia, por exemplo, quanto tempo durou a nossa evolução, em quanto tempo, porque cada espírito é um espírito diferente. Jesus, há estudos já comprovando de que Jesus, ele diminuiu fases de sofrimento, porque ele foi um espírito dedicado. Então ele não precisou talvez sofrer como um de nós tenha sofrido já entre reencarnação e desencarnação, para que ele pudesse alcançar a perfeição. Isso é uma escolha nossa, de cada um de nós. E a gente precisa sempre compreender a vida como ela é. A nossa vida na matéria como é. Nós sabemos que a morte é uma condição que existe para todos nós. Ninguém aqui vai viver eternamente na matéria. Tem pessoas que vivem até 90 anos, 100 anos e já viveu muito. Tem pessoas que vivem 10 dias, que desencarnam no momento do nascimento, né? Então, o que é a reencarnação que eu dei de exemplo como a maior ciência que a gente pode ter compreensão? O que a reencarnação diz a respeito disso? A matéria não é mais do que a nossa escola. É possível evoluir na espiritualidade? É, mas é muito mais fácil. Então, se todos nós estivéssemos lá desencarnados, o sofrimento que a gente tem lá, a nossa consciência, ela é desse tamanho lá na espiritualidade. Aqui, a gente diminui ela. Porque a gente vê tantas pessoas errando que a gente acha que é normal errar. Tem muitas pessoas, incluindo eu mesma, que já me olhei no espelho e disse assim: bom, eu sou um ser humano. Eu errei, mas eu sou um ser humano. Não é essa justificativa que muitas vezes a gente usa? Eu sou ser humano, é normal o ser humano errar. Quer dizer, então se eu chegar lá na espiritualidade e falar assim, bom, eu não sou mais um ser humano, e agora? O que eu vou fazer? Né? Pelo menos momentaneamente eu não sou. Na verdade, o que nós somos seres de Deus, criados por Deus. Não importa se a gente está na matéria ou se a gente está na espiritualidade, o objetivo vai ser sempre o mesmo, que é evoluir. Não existe outro objetivo para nenhum de nós. A gente pode evoluir pensando diversas coisas, né? A gente pode, como a gente escolhe as diversas faculdades que existem na matéria, a gente pode escolher várias formas da gente evoluir espiritualmente. Tem gente que comete um erro aqui, outro ali, sabe que está errado, mas vai lá, pratica caridade, pratica o amor ao próximo. Então coloca lá 2 pesos na balança da vida. Tem pessoas que já pensam assim, bom, eu não vou errar, mas também não se dedica a fazer o bem. 2 pesos. Quem aqui estuda para alguns minutos para estudar a moral? É isso que modifica tanto o ser humano encarnado quanto o desencarnado. Única e exclusivamente a moral. A moral de cada um. O que é a moral? A moral é a intenção que cada um tem de cada atitude que a gente toma na vida. Se eu vou praticar um bem,
porque eu estou aqui na casa espírita e porque o palestrante veio e disse assim: fora da caridade não há salvação. E eu entendi que se eu não fizer uma doação, se eu não tiver uma boa atitude para com o meu próximo, eu não vou evoluir, ou eu vou ser perseguido, ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou praticar correndo lá a caridade para que eu consiga me livrar desse peso de não ter praticado a caridade, sabendo que fora da caridade não há salvação. Mas se eu parar para pensar em que momento da minha vida eu consigo praticar mais a caridade, alguém sabe dizer? Ninguém sabe dizer, porque depende da intenção de cada um. A gente já falou aqui sobre isso, sobre parar no farol, por exemplo, e dar um dinheiro para aquele cara que vem ali na sua porta. Dá um trocado aí para mim. Todo mundo sabe que ele vai consumir álcool, drogas. Todo mundo sabe disso, entre aspas. Na verdade, a gente não sabe de nada. Mas todo mundo julga a mesma coisa. Eu vou sustentar o vício desse cara. Bom, não é pelas nossas mãos que ele vai usar isso. É pela nossa intenção. Se a pessoa chegar para você e falar: eu estou com fome, aí você está sem tempo. Você gostaria de pagar um lanche para essa pessoa, mas está sem tempo. Aí você deixa de fazer. Por que a gente não dá, por exemplo, o benefício da dúvida? Porque a gente gosta de cuidar da vida alheia. Essa que é a realidade. A gente se preocupa com o que aquela pessoa vai fazer, mas a gente não pensa assim: bom, eu estou fazendo a minha parte, ponto. Se eu chegar, por exemplo, para um irmão, para um amigo e dizer assim: olha, se eu fosse você eu não faria isso, o que a gente está fazendo? A gente está se preocupando com a evolução daquela pessoa, quando na verdade nós precisamos nos preocupar com a nossa evolução. Isso faz parte da compreensão. Sem compreender as pessoas, a gente não consegue praticar a caridade. O erro que aquela pessoa cometeu pode me levar a dizer: não vou mais ajudar essa pessoa. É um bom argumento. Olha, já fez besteira com o que eu tentei ajudar, então não vou fazer mais, vou procurar outras pessoas para colaborar. A gente pode fazer isso? Claro que pode. Mas eu escutei uma vez, e eu já fiz isso. A gente já fez isso uma vez, de deixar de ajudar uma pessoa porque descobriu, né, que a pessoa estava sendo desonesta. Mas depois disso eu vi uma entrevista eu li um livro escrito por um jornalista que nem é espírita. Eu não vou me lembrar o nome do livro, mas é uma biografia do Chico. É uma entrevista que ele fez durante alguns dias com o Chico. Depois eu vou me lembrar de colocar lá nos comentários do Insta, né, para o pessoal que quiser ler. Então ele fez lá a entrevista e um dia o Chico falou assim: olha, ele tinha o costume de fazer almoço e tal, e toda semana, não me lembro se toda semana ou se todo dia, ele tinha lá uma sopa que o pessoal fazia aquelas filas enormes, né, para pegar, ou cesta básica, ou alguma coisa. O Chico, aí ele dava dinheiro para as pessoas, né? Todo mundo fala: dá dinheiro, não é correto. O Chico dava dinheiro. Ele tirava lá uns troquinhos do bolso dele, e dava, porque ele recebia muito dinheiro. E ele não achava justo as pessoas darem dinheiro para ele, porque o trabalho dele era dar de graça o que de graça ele havia recebido. Então ele pegava aquele dinheiro, mas ele, por moral elevada que tinha, dava esse dinheiro às pessoas que iam lá buscar uma cesta básica, tomar uma sopa, tomar um café, ou seja lá o que eles viessem fazer, ele dava um dinheirinho. E aí teve uma vez que uma das colaboradoras dele falou assim: olha, aquela pessoa que está ali atrás naquela fila, ela tem condição, ela tem casa de aluguel, ela tem isso, tem aquilo, né? Aí o Chico olhou para a pessoa que foi ali conversar com ele e disse assim: você vê que pessoa humilde, com tudo que ela tem, ela tirou um tempo para vir ali e ficar na fila aguardando para receber uma cesta.
A pessoa ficou assim avermelhada, até, sabe, com vergonha de ter feito esse comentário. Então a gente percebe que qual era o recado que ele estava dando ali? Era como se ele, com toda a delicadeza que lhe era peculiar, ele dissesse: não é um problema nosso que aquela pessoa está fazendo ali. Se ela não precisa, a consciência dela é que vai cobrar. Então nós não precisamos ficar criticando ou observando o que a outra pessoa está fazendo. E isso é um fato. Então, a ciência da reencarnação, ela traz essa diretriz para cada um de nós. Nós precisamos mudar moralmente. Se a gente não mudar moralmente, a nossa vida vai ser uma constante. Sabe aquela história de que você entra ali na rotatória e fica girando na rotatória? O resultado vai ser qual? A gente vai ficar ali, rodando e não vamos sair do lugar. Então, se a gente não escolhe um caminho diverso daquele que a gente escolheu primeiro, que não deu certo, nós vamos ficar parados. Nós vamos ficar estacionados. Então, se a gente não quiser modificar a nossa moral, porque a gente acha que está tudo certo, eu sou um ser humano, eu estou errando, isso vai dar ruim para cada um de nós. E nós vamos estender aí muito a nossa reencarnação, né? E aí eu vou entrar numa área científica de fato, porque uma vez eu escutei também numa palestra, eu não vou me lembrar que pessoa que foi que falou isso, mas eu sei que numa das palestras que eu assisti, virtuais, a pessoa trouxe o assunto assim: tudo que vem acontecendo, todo o sofrimento que os nossos olhos enxergam hoje, se deve à distância nossa para com Deus. Nós nos perdemos de Deus, né? Então tem muita gente que fala assim: Deus está dentro de cada um de nós, mas não imagina como funciona esse processo. E aí a gente, lá em 1995, na Universidade de San Diego, na Califórnia, um neurocientista, Michael Persinger, ele estava fazendo uma tomografia porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre o cérebro humano de uma pessoa que sofria de epilepsia. Ele queria entender o que levava o ser humano a desenvolver a epilepsia. Detalhe, tá? Ele não era um cristão, nada disso. Ele foi fazer uma pesquisa científica, única e exclusivamente no corpo físico. Quando ele teve uma visão de um certo ângulo do cérebro que tinha uma luz acesa. E ele falou: meu Deus, por que né? Ele pensou: o que será essa luz aqui? O que será essa luz acesa dentro do cérebro? E aí ele começou a se questionar. E ele convidou um outro neurocientista. Espera que eu vou achar o nome dele. Ramachandra, que ele é doutor também em neurocientista ele também. E aí ele, vendo a mesma luz acesa no momento da tomografia, ele pôs a mão na cabeça e disse assim: My God. Na hora que ele falou My God, essa luz se acendeu no cérebro dessa outra pessoa, a pessoa que eles estavam avaliando. E aí ele falou: não, pode ser uma coincidência. Começou a falar, chamar por Deus em várias línguas diferentes. E aí, cada vez que ele citava o nome de Deus, aquela luz acendia no cérebro daquela pessoa. Então, a gente não vê esses estudos aqui, a não ser que a gente vá pesquisar. Isso não chega até nós. Vocês assistiram isso em algum lugar? Vocês souberam disso em algum lugar? Isso aqui é de suma importância na nossa vida. Nós somos um pedacinho de Deus. Cada um de nós. Então nós somos a ciência da filosofia. Nós somos a filosofia da religião. E nós somos a religião da filosofia. Da ciência, perdão. Nós somos esse ciclo.
Porque isso é Deus. A gente costuma se atentar às mensagens que a gente tem de progresso, vamos progredir, vamos fazer o bem, mas a gente não para se atentar à perfeição com que as coisas acontecem ao nosso redor. Como é que funciona? Vocês já foram pesquisar como é que funciona a gente colocar uma sementinha na terra, molhar essa semente e essa semente se transformar numa árvore frutífera? Aí dentro dessa fruta tem uma semente que a gente vai pegar, vai tratar, vai colocar lá na terra, vai adubar. E ela vai crescer e se transformar numa outra árvore. E aí ela vai dar frutos que a gente vai pegar, vai plantar. Olha o processo. Esta é a reencarnação. Este é o nosso processo de evolução espiritual. Porque aí a gente se depara com uma situação bem complicada na vida da gente. Quando a gente se questiona, existe diferença entre a matéria e o espírito? Por que a gente diferencia a matéria do espírito? Existe um espírito que sai da matéria e aí vem outro espírito diferente na matéria? Não existe. O processo de reencarnação, ele é um processo, materialmente falando, um processo genético, como outro qualquer. A gente é gerado, nasce, cresce, se desenvolve e morre. E o nosso espírito sai, vai lá para a espiritualidade, vai estudar, vai ver quais foram os erros cometidos. Com fé em Deus isso vai acontecer, né? Porque a gente pode ficar aí vagando vários anos aqui no planeta Terra ou em outras colônias que não são muito bacanas. E aí quem leu os livros de André Luiz vai entender melhor esse processo. E aí quando a gente tem a necessidade, volta de novo para a Terra. Estou me sentindo preparado, quero voltar. E aí volta tudo. O que a gente traz com a gente? A gente traz todo o nosso conhecimento da vida, da encarnação passada? Sim. A gente já viu, alguém que já viu estudos de quantos % que a gente usa do nosso cérebro? Vocês já viram quantos % a gente usa do nosso cérebro? Quantos que a gente precisa usar para a matéria no estado evolutivo que a gente está? Menos de 10%. A gente usa menos de 10% do cérebro. E o que é o cérebro? O cérebro é o nosso espírito. Aqui que a gente armazena tudo aquilo que a gente viveu. Tanto que tem gente que nasce tocando violão. Vocês já viram? Meu irmão. Meu irmão é uma pessoa, é um exemplo de quem nasceu tocando violão. Nunca fez uma aula. Pegou o violão e tan. Aí pega uma guitarra e tan. Pega lá um cavaquinho e tan. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas que facilidade que você tem para música. Por quê? Porque nesses 10% que ele usou do cérebro dele, estava lá a lembrança, a memória da música. Aí tem pessoas que têm aquela desenvoltura na dança. Gente, vocês já viram essas menininhas dançando balé e se desenvolvendo? Caramba! O que é isso? É aquela pessoa que os 10% trouxeram a memória da outra encarnação. Já ouviram falar inconsciente? Inconsciente. A raiva que a gente tem de outras pessoas, sem justificativa, é uma memória do nosso espírito. O amor que a gente tem, o carinho que a gente tem, a afinidade que a gente tem com outras pessoas, é uma memória do nosso espírito. Isso não é ciência? Então, o que é que a gente precisa usar disso tudo que a gente aprendeu sobre o espiritismo, a ciência, a lógica? A lógica. Nós precisamos usar a lógica. Cada um de nós tem uma vida. Somos seres individuais.
A gente nasce da mãe, a gente precisa da mãe, do pai, da avó, de quem quer que seja que criou uma criança, a gente precisa do adulto para estar ali criando aquele ser. Mas a partir de um momento, e no Evangelho mesmo diz que a partir dos 16 anos de uma criança, o que ela fizer é responsabilidade única e exclusivamente dela. Então ali a gente passa a ter a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Mas o espírito, ele é um ser individual. Cada um de nós vai lutar pela nossa evolução moral, tá? É a única que a gente tem. É a moral. O nosso progresso aqui na Terra, ele é momentâneo. Uma hora a gente pode estar aqui, o outro a gente pode estar aqui. Moralmente falando, isso não existe. Se a gente está aqui, a gente vai no máximo para cá. Voltar para trás, a gente não volta. O nosso espírito está sempre progredindo. A reencarnação faz isso por nós. Ou a gente fica aqui. Então não podemos nós separar a matéria do espírito. A gente não pode, por exemplo, deixar de fazer a caridade, deixar de participar de um programa espírita, acreditando que a nossa prioridade hoje é a matéria. A gente não pode fazer isso. A gente tem que aprender a conciliar uma coisa com a outra. Eu não vou no centro hoje porque tem Big Brother, porque tem o final da novela. Isso tudo a gente precisa eliminar da nossa vida. Nós temos uma prioridade que é a evolução moral. E a evolução moral, ela está nitidamente ligada a Deus, aos ensinamentos do Cristo, à religião. Não existe a religião sem moral. Existem alguns lugares que se fala em nome de Jesus que exigem um pouco mais das pessoas. O Espiritismo tem uma maior compreensão. A pessoa tem o momento certo dela de encontrar o Espiritismo. Ela permanece ali se isso couber já na sua vida. Se não couber, ela vai parar, ela vai embora. Por quê? Porque a consciência dela começa a cobrar ela de uma forma diferente. Se fazia uma coisa errada, vai pensar 10 vezes, 20 vezes antes de fazer. Aí, se isso pesar muito, se a matéria ainda for tão importante, ela vai deixar de participar. E não vai deixar de fazer alguma coisa errada. Então, se a gente já começou a vir, a se achegar e preferir estar aqui do que fazendo alguma coisa, tomando uma cerveja com os amigos, tá de férias e tal, isso significa que nós já estamos com o nosso coração aberto, o pedacinho de Deus que existe em nós está falando um pouco mais alto do que a nossa matéria. Porque aqui a gente costuma falar assim, eu amo, eu te amo, eu te amo, mas na verdade o que a gente vivencia são paixões. E aí tem a paixão pela pessoa, tem a paixão pela cerveja, tem a paixão pela televisão, tem muitas paixões. Então a gente precisa escolher se a gente quer a paixão ou se a gente quer amar. E aí a gente parte do princípio de que o amor compreende. E aí a gente parte do princípio que o Espiritismo traz a compreensão. É o Consolador prometido. Consola aquilo que a gente precisa compreender. Se nós estamos sendo humilhados, se estamos sendo pisados, se estamos fora de um trabalho que nos traga o alimento de todos os dias, a gente não pode desanimar. Nós precisamos compreender que a nossa luta não começa aqui e não termina aqui. Que a nossa luta é diária, que a gente precisa se empenhar a cada dia, cada vez mais, para que as coisas deem certo. A matéria é necessária? Óbvio que é. É errado eu querer um pouco mais de dinheiro, eu estudar, procurar. Pelo contrário. Dentro da doutrina espírita, tem uma frase que diz assim, que Jesus disse, espíritas, não sei se foi Jesus ou se foi Emmanuel, espíritas instruí-vos, vai estudar, vai conhecer. Ninguém precisa ser miserável
ninguém precisa não ter um lar, ninguém precisa disso. Quando a gente tiver numa evolução maior, vamos começar do começo. Se eu tenho um pouquinho mais, eu tenho uma condição melhor de ajudar. Então eu vou fazer isso. A minha cabeça, o meu cérebro, o meu inconsciente, o meu consciente, a minha vontade de evoluir está me dizendo isso. Então eu vou fazer. Se eu tenho uma condição menor, não tenho um dinheiro que eu precisava para poder ajudar mais, não importa. Os nossos braços também são ferramentas. As nossas mãos são ferramentas. O nosso cérebro é uma ferramenta. A gente pode, com meia dúzia de palavras, ajudar alguém, colaborar com o progresso de alguém. A gente pode, por exemplo, usar do nosso tempo, um pouquinho que seja, para a gente abraçar um amigo, sem julgar, sem dizer nada. Né? A gente às vezes pensa assim, vou dar um conselho para fulano, para ciclano. Tem muita gente, 90% das pessoas que desabafam com a gente não querem conselho. Querem só alguém para escutar. E tem aquela frase que é verdadeira, conselho se fosse bom a gente vendia, não dava. Porque normalmente o que a gente aconselha para as outras pessoas a gente nem faz. Nem faz. É mais fácil e melhor para a gente servir de exemplo. Pronto. Vamos servir de exemplo. Vamos fazer o bem, vamos fazer as coisas corretas. E aí alguém pode olhar para a gente e dizer assim, poxa, aquela pessoa faz tudo certo. Legal, eu quero fazer isso também. Pronto. Não é assim que as pessoas aprendem? Não é assim que se educa um filho? Porque muitos pais usam a filosofia, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Sendo que a criança vai seguir os exemplos. O pai fala, você está proibido de falar palavrão. Mas aí o pai chega em casa, a mãe chega em casa e pai, fala um monte de besteira. A criança vai ouvir você dizendo, não quero que você fale palavrão? No máximo não vai falar na frente dos pais. Virou as costas e vai falar na rua. Porque é esse o exemplo que ela tem. Então a gente precisa analisar isso. Né? O que Jesus falou, alguém entendeu o que Jesus falou naquela época? Pouquíssimas pessoas. Mas quais eram os seus exemplos? O que ele fez? O que ele mostrou para a humanidade através das suas atitudes? Ele falava por parábolas. 99% das pessoas que tinham contato com Jesus não entendiam o que ele dizia. Se a gente lê o Boa Nova, a gente vai ver que nem os apóstolos entendiam. Poucos entendiam o que ele queria dizer. Depois vieram a compreender. Mas já eram espíritos afins. Como nós todos que estamos aqui somos afins. A gente quer crescer. A gente quer que a nossa vida mude. Se a gente procurou o espiritismo pelo amor, ótimo, parabéns pra gente. Mas 90% das pessoas procuram o espiritismo quando sente dor, quando o calo aperta. Aí vai lembrar de Deus, aí vai fazer as coisas. Tudo bem, é válido. Tanto quanto quem procura por amor, mas vamos permanecer ali. Porque daí a dor acabou a fé? É assim que é? Não. A gente tem que ser grato por aquilo que a gente recebeu. Vocês conhecem a história de Jesus que estava ali curando as pessoas lá na casa de Simão Pedro? E aí todas as pessoas que ele curou, nenhuma delas foi fazer o que deveria fazer. O leproso que estava ali foi curado, foi no prostíbulo. A mulher que foi curada foi beber. Então assim, ele ficou sentido, falou assim, poxa, não é esse o objetivo da cura. Eu curei para que as pessoas soubessem, olha, eu estou recebendo mais uma oportunidade de viver e vou procurar ser diferente. E não, quando a gente recebe as coisas na mão, a gente não quer nem saber. O que passou, passou e a nossa memória vai adiante. Não, gente. É justamente aquilo que a gente passa de sofrimento é que tem que nos auxiliar na nossa mudança. Poucas pessoas evoluem sem o sofrimento. Pouquíssimas pessoas. São aqueles espíritos que já estão um pouco adiantados. Então, a gente precisa aproveitar o sofrimento para isso. Eu já estou, avançada na hora. Eu peguei uma mensagem aqui, eu não li nada do que eu tinha que ler aqui. Eu só vou ler um pedacinho do Evangelho, do primeiro capítulo do Evangelho.
na mensagem que diz o Espiritismo. Só um pedacinho, tá, gente? Só pra gente ter certeza de que a gente está no caminho certo quando a gente associa. A gente precisa não mais diferenciar a ciência do Espiritismo. Os cientistas, muitos deles são céticos, né? Não acreditam nem em Deus. Tem justificativa para tudo. Eles acham que tem justificativa para tudo. Tem muitos cientistas que hoje já admitem que existe um Criador para tudo isso. Que isso daqui não se criou sozinho e que não é assim. Que esse processo seria muito difícil se não existisse um Criador. E o nosso Criador é Deus, né? O Espiritismo é a nova ciência, perdão. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essa relação que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, por esse motivo tão complexo, às vezes a minha filha pergunta assim para mim, eu tenho uma filha adolescente, e ela às vezes fala assim para mim, mãe, mas como que o mundo foi criado? Como que Deus é? Eu falo para ela assim, a gente ainda está numa fase evolutiva em que não nos é permitido compreender tudo. Mas existe uma coisa chamada confiança. Crença, fé, confiança. Então, se a gente acredita em Deus, a gente precisa confiar nele. A gente sabe que ele é bom? A gente sabe que ele é bom, então a gente precisa confiar. Até quando a gente está sofrendo, a gente precisa dessa confiança, né? Acreditar, olha, se fosse alguma coisa que eu não precisasse viver, eu não estaria vivendo, porque Deus é bom. Ele é justo, né? E a gente muitas vezes planta o nosso sofrimento. Muitas vezes não, a gente planta o sofrimento e planta as alegrias. Daí vai de cada um de nós. E aí eu achei uma mensagem, que eu roubei esse livro daqui. Caminho, Verdade e Vida, porque eu não consegui passar em casa, pelo Espírito de Emmanuel. O Chico, né? Através do Chico. Que aí a mensagem 8, que diz assim, Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não poderíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia um mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismos. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiado profunda. Ninguém elege conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, misturando
seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se, ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, foi exatamente o que eu disse antes sobre a nossa dedicação na nossa mudança moral através do exemplo do Cristo. Ele veio nos trazer não o ensinamento, mas os seus exemplos. Como também Chico Xavier. Se a gente for pegar a história do Chico, quem conhece a fundo a história do Chico se emociona a cada detalhe, porque a gente vê nele um espírito tão importante para nós espíritas quanto Cristo, porque ele nos trouxe, ele nos relembrou através de suas mensagens. Sem contar, a história de que dizem que ele era a reencarnação de Allan Kardec, porque isso também não é importante. A gente deve valorizar cada encarnação dos espíritos que vêm nos auxiliar, como diz a mensagem, que vêm até nós, porque são espíritos que não precisavam, mas que, vendo as nossas dificuldades, a demora com que a gente quer evoluir espiritualmente, eles vêm até nós para nos mostrar que a gente pode ser diferente, através das nossas atitudes e da nossa própria vontade, porque ninguém vai fazer nada por nós, a não ser nós mesmos. As pessoas podem nos ajudar em outros sentidos, mas a evolução depende de cada um. Eu queria abrir aqui, se vocês querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, perguntar não, porque eu não sei responder. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, falar sobre algum assunto, a gente pode, tem acho que 2, 3 minutinhos. Tá tudo certo? Eu fui... Obrigada, viu? Porque você é a primeira que fala isso. Minha filha fala que eu não sei falar, que eu não sou clara. Mãe, você fala muita coisa difícil. Mas tá tudo certo. Então, gente, eu agradeço o ouvido de vocês, a colaboração de todos. E peço desculpas se eu falei alguma coisa que não agradou. E eu espero vocês da próxima vez, que vai ser numa segunda tarde. Acho que dia 14/2, se eu não me engano. Ou do 3? Não, é só em abril, eu acho. Só em abril? Mas eu lembro que é à tarde. Ou é 11/4? 11/4, isso, gente, à tarde. Venham, quem puder, me prestigiar, porque eu gosto de falar, viu? Eu gosto. Você quer que eu encerre? Por favor. Então vamos lá fazer uma vibração, todo mundo junto? Bem rápida, porque a gente está atrasado. Então vamos elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, trazendo a presença dele numa casa onde gera uma luz fantástica, com certeza, através das vibrações dos trabalhadores espirituais, dos trabalhadores da matéria, que são parte muito importante do nosso crescimento, que colaboram com a evolução moral que a gente citou na lição de hoje. Então nós vamos somente hoje agradecer ao Mestre por toda oportunidade que nós temos de nos conectar com Ele, através de boas atitudes, através de bons pensamentos, contemplando a natureza que nos faz mais próximos de Deus, nosso Pai, Criador, do céu e do universo, da Terra e de outros planetas. E que nós possamos, por gratidão, procurar uma forma de colaborar com o crescimento dos nossos irmãos. Se não conseguimos colaborar com o crescimento, que possamos colaborar matando a fome, ouvindo um amigo, abraçando, compreendendo, sem julgamentos, sem apontamentos. Que sejamos representantes de Jesus, mesmo que tão deficiente quanto somos.
Agradecemos o alimento do nosso corpo físico que nos mantém vivos. Agradecemos o alimento do nosso espírito, que é o conhecimento, a leitura, as palestras, as vibrações. Pedimos somente aos nossos amigos mais ignorantes, àqueles que estão doentes, àqueles que são necessitados de Deus, que possam, Senhor, encontrar um caminho para que acessem este ser maravilhoso que está dentro de nós. Assim, nós agradecemos aos trabalhadores desta casa, agradecemos a permissão da espiritualidade por vir representar, ler o Evangelho, divulgar este bálsamo de ensinamentos. E encerramos mais um trabalho desta casa fraterna, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todos os planos. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, Senhor, à medida que perdoarmos também os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos dos males, com a graça de Deus, assim seja. Assim seja e obrigado a todos. Boa noite. Nós queremos então mais uma vez agradecer a você, Gisele. Dizer que você é bem-vinda nessa casa seria meio irônico, porque eu nunca considerei que você não fosse da casa. Então, não vou dizer que é bem-vinda, porque nunca saiu dessa casa, né? Mas seja bem-vinda sempre. A gente tem outras datas, mas é claro que você sabe que quando eu preciso, sim, eu corro para você. Gente, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, bom descanso, fiquem com Deus.